prazer estar conversando a respeito desse tema. O tema, a Camila já falou, né, desmistificando o registro de programas de computador no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Uma experiência exitosa de mais de 60 casos. Eu já tive a oportunidade de, em conversa com alguns professores que trabalham, né, que desenvolvem projetos que envolvem o desenvolvimento de programas, questionando a respeito do porquê não registrar, e muitas vezes a gente ouve, olha, não vale a pena, não compensa, dá muito trabalho, o recurso, o retorno não é viável, enfim. Então, surgiu aqui essa ideia, né, a professora Ana é uma incentivadora nata, e ela propôs esse tema para que a gente pudesse estar trabalhando. Então, vamos lá. Como nós vamos caminhar? A nossa intenção, a princípio, aqui é fazer um panorama sucinto a respeito do direito autoral, né, no ordenamento jurídico brasileiro. A gente vai fazer a seguinte pergunta, né, por que proteger as criações autorais? Depois, quais criações são protegidas de fato? E quais aquelas que não estão incluídas nessa proteção pelo direito? Por quanto tempo o direito autoral protege essa criação? Essa proteção, ela se restringe ao Brasil? Ela alcança alguma outra nação? Ela alcança algum outro país? Programas de computador, uma propriedade industrial. O registro de programas de computador junto ao Instituto Nacional e o registro de programas de computador junto ao mesmo Instituto Nacional, porém via universidade, que é o nosso caso. E aí nós vamos finalizar com os agradecimentos. Eu tenho logo de início uma pequena provocação a nos fazer, que todos nós sabemos que nós estamos vivenciando um momento muito importante na vida institucional, que é a construção do nosso PDI, né? E como primeira atividade, nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar em uma análise SWOT, e nessa análise nós identificamos, né, nossas fortalezas, nossas debilidades, nossas oportunidades, aquelas ameaças que eventualmente podem nos impedir de atingir as metas prospectadas. E é necessário que nós tenhamos sempre em mente que pontos fortes, fortalezas, elas tendem a viabilizar oportunidades do âmbito externo para conosco. Então, se nós mostrarmos que nós desenvolvemos programas, registrando esses programas, né, tornando erga omnes contra todos, externando isso, mostrando isso, então é uma dedução lógica, né, que de fato nós desenvolvemos. Então, se uma empresa eventualmente necessitar do desenvolvimento de um programa, um tribunal de contas, por exemplo, uma secretaria de Estado, por exemplo, ou mesmo um ente do segundo setor, uma empresa propriamente dita, ele vai procurar a universidade. Então, nós estamos, dessa maneira, viabilizando oportunidades para a nossa instituição. Então, nós vamos conversar um pouco a respeito dessas ideias. O panorama no nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 88, ela traz no seu artigo 5º, nesses incisos aí, 27, 28 e 29, a tratativa do direito autoral. Então, ela diz que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, isso é transmissível, né, aos seus herdeiros via direito de sucessões. Ela assegura, nos termos da lei, quando ela diz nos termos da lei, ela se refere à lei ordinária, então ela assegura proteção às participações individuais em obras coletivas, a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que os autores criarem, ou que participarem, ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. E o 29 diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nisto aqui, nós estamos considerando
programas de computador, marcas, patentes e também o copyright. Há uma confusão muito grande entre esses quatro. Hoje, nós vamos tratar de programa de computador. Então, muitas vezes, quando se diz assim, mas é porque demora, dá trabalho para você registrar uma marca, dá trabalho para você galgar uma patente, dá muito trabalho para você conseguir um copyright, leva em torno de 6 meses, aí a Biblioteca Nacional para emitir o certificado, enfim. Mas nós estamos tratando aqui, repito, sobre programa de computador. Então, a respeito do direito autoral, para que a gente vá afunilando até chegarmos ao tema específico da nossa conversa de hoje, nós temos a Convenção de Berna, convenção essa que foi realizada em 1886, e vem sendo atualizada ao longo dos anos, né, e a última atualização ocorreu em Paris, na segunda metade do século XX, em 1971, para ser mais preciso. Aí alguém pode perguntar, nossa, mas como que uma convenção tão antiga pode tratar a respeito de coisas tão inovadoras, tão atuais em nossos dias? Então, lá nessa convenção, ela já instituía a proteção das obras literárias e artísticas, incluindo projetos e esboços relativos às ciências, de autores nacionais ou de estrangeiros residentes em um país que ela denomina de unionistas. País unionista é aquele país que faz parte da convenção. Então, nessa perspectiva, se de repente a gente tem um professor visitante de um país que não seja signatário da Convenção de Berna, o Brasil sendo signatário e esse professor sendo visitante, tendo residência, ainda que temporária, no país, ele pode tranquilamente ser incluído como um dos autores desse programa de computador e o certificado será exarado sem problema nenhum e o professor terá isso aí no seu currículo, não é? na sua vida acadêmica e, eventualmente, que é o que a lei espera, a universidade, obtendo esses registros, ela fará um movimento de transferência de tecnologia para que, então, isso aí faça a economia rodar e fomente inovação no país. Essa é a ideia desse grande motor que é a lei da inovação. Ainda nesse panorama, a lei de direitos autorais, né, no âmbito interno do nosso país, a lei 9610 de 98, ela também é apelidada de lei do copyright. Então, logo no seu artigo 1º, ela regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. Então, chegamos a essa questão, né? Por que proteger as criações autorais? E aí, logo abaixo, vem uma outra pergunta, né? Nós costumamos fazer esse tipo de pergunta quando nós estamos pensando em algum outro tipo de patrimônio. Por exemplo, a gente pensa assim, será que eu devo proteger meu carro? Será que eu devo colocar um alarme ou tentar criar meios para dificultar um eventual furto? Normalmente não, né? Eu penso isso a respeito da nossa casa, né? Embora a Constituição diga que seja um asilo inviolável, mas será que eu penso assim, não, eu não vou botar grade nas minhas janelas, eu não vou fazer muros em volta do terreno da casa, porque, afinal de contas, não, nós não costumamos pensar assim. Mas é irônico como nós costumamos pensar assim a respeito dos direitos patrimoniais e intelectuais. É irônico como é normal, parece rotineiro, né? É normal, não é estranho pensarmos assim a respeito da propriedade industrial muitas vezes. Então, por que proteger essas criações? Primeiro, para impedir a subtração do patrimônio contra a vontade de seu proprietário, né? Para impedir um furto de propriedade intelectual, por exemplo. O direito autoral, ele é um direito que ele é comprovado no tempo. Então, aquele que consegue comprovar juridicamente que possui aquele acervo, aquele programa, aquele dado, aquele arquivo há mais tempo, então esse aí, provavelmente, deduz o judiciário, é o detentor do direito autoral. Então, muitas vezes, trabalhoso sim é uma lide judicial, trabalhoso sim é comprovar judicialmente o direito autoral, bem mais trabalhoso do que registrar um programa de computador, por exemplo. Então, também nós protegemos as criações autorais para regular o uso desse bem intelectual, na medida em que ao autor
é lícito dispor e usar da sua criação da forma que pretender. Obviamente, ele não pode fazer uso da sua criação contrariamente à lei, né? Sendo possível ao autor conceder a permissão de uso a terceiros para o uso da sua criação de modo parcial, ou seja, com reservas, ou total, sem reservas. A gente costuma ver isso muito quando está analisando a obra literária, né, mais comum. Quando você vê o copyright, aquele Czinho puro e simples, né, aquilo significa que todos os direitos são reservados. Quando você já vê um Czinho cortado, aquilo significa que você é livre para fazer uso sem reservas daquele bem intelectual. Então, essas são as principais razões. E agora, a partir do nosso ordenamento, quais criações não são protegidas? Pela lei de copyright, né? A lei geral, também chamada Lei Geral de Direitos Autorais, logo no artigo 8º, ela vai dizer: não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta lei. Inciso 1. As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais. Isso aqui não pode ser alvo de proteção mediante direito autoral. Não pode ser alvo de requisito individual. Então, inciso 2, melhor dizendo, os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. 3. Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções. Também não são protegidos os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. 5. Informações de uso comum, tais como calendários, agências, cadastros ou legendas. 6. Os nomes e títulos isolados. 7. O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Vamos agora ao que nos interessa. Quais criações são protegidas? Então, no artigo 7º, a mesma lei, ela já inicia dizendo que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito. O legislador, ele foi aqui até poético, né? As criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como, inciso 1, os textos de obras literárias, artísticas e científicas. Então, vejam, os textos em si, não o fato histórico, certo? Então, há que se fazer essa distinção. Inciso 2, as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza. 3, as obras dramáticas e dramático-musicais. 4, obras coreográficas, pantomímicas. 5, as composições musicais. 6, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não. 7, obras fotográficas, produzidas por qualquer processo análogo da fotografia. 8, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. As ilustrações, cartas geográficas, os projetos, esboços, obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, enfim. 9, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais. 11, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais. 12, os programas de computador, que são o nosso foco aqui. E 13, as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, etc. Então, vamos lá. Por quanto tempo? Por quanto tempo o direito resguarda, protege o direito criacional, o direito autoral? E em quais países? Bom, a Convenção de Berna, voltemos a ela, né, já foi citada pouco antes, ela foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1975, pelo decreto 75.699, né, o exarador aí do decreto foi o general Geisel, recepcionada pela Constituição Federal em 88, com status de lei ordinária, portanto, né? Nós vimos há pouco lá nos incisos do artigo 5º, que tratam a respeito do direito autoral, que a Constituição designa que aquele assunto será tratado por lei. Então, quando a Constituição assim designa, aquela lei ali é lei ordinária. Logo, a Constituição recepciona a Convenção de Berna nessa condição hierárquica de lei ordinária. Compõe a União da Convenção de Berna, atualmente, 177 nações. Então, aqui, nós já respondemos a segunda pergunta, né? Em quais países um programa de computador registrado
ele fica protegido em todas as nações signatárias da Convenção de Berna, algo especificamente, na verdade, 177 países. O artigo 7º, parágrafo 1º dessa convenção, ele diz que a duração da proteção concedida pela presente convenção compreende a vida do autor mais 50 anos depois da sua morte. Então, você conta esses 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao ano do falecimento do decujus, ao ano do falecimento do autor. E aqui eu chamarei a atenção para um pequeno conflito percebido. A Lei Geral de Direitos Autorais, ela foi editada no nosso país em 1998. Então, nós precisamos considerar aqui um princípio jurídico de que normas em uma mesma hierarquia, então nós estamos tratando aqui de duas leis ordinárias, a Convenção de Berna, recepcionada pela Constituição nessa condição, lei ordinária, e uma lei exarada pelo nosso Congresso Nacional, né, surgida do nosso Congresso Nacional, também nessa condição de lei ordinária, tratando da mesma matéria. Então, lei posterior derroga a lei anterior naquilo em que ele for contrário. Então, o artigo que nós observamos, vamos observar daqui a pouquinho, a respeito do programa de computador, é o artigo 7º, no parágrafo 1º dessa lei 9610, ela vai dizer que o programa de computador, ele é tratado de forma especial, ele deve ser tratado em lei específica. No entanto, deve ser considerada essa norma geral naquilo que lhe for aplicável. Então, essa norma geral, ela fala que os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, obedecida a ordem sucessória civil. Tá? Então, eventualmente, nós vamos ter aqui este pequeno conflito, mas que é facilmente debelado, seja por meio de jurisprudência, seja por meio de interpretação, quando levado ao conhecimento do judiciário, né, do poder judiciário, que permanece inerte até que seja provocado. Dando seguimento. Então, vamos lá. Programa de computador, uma propriedade industrial. A própria lei designou o programa de computador como uma propriedade industrial. Ela separou o programa de computador de algumas outras propriedades intelectuais. Então, como eu falei há pouco, né, a lei geral, a lei 9610 de 98, no parágrafo 1º do seu artigo 7º, ela diz que os programas de computador são objetos de legislação específica, observadas as disposições dessa lei, que eles sejam aplicáveis. Então, a lei específica que trata de programa de computador é a lei 9.609, também do mesmo ano, né, de 98. Vocês veem aqui um fato curioso, né, que a lei especial ela foi emitida antes da lei geral. Então, observem que a lei geral é a lei 9.610, mas a lei especial é um número anterior, né, 9.609. Só uma curiosidade. Então, o artigo 1º dela vai dizer: é a expressão de um conjunto organizado, isso aqui ele está conceituando o que seja programa de computador, é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego, necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos, equipamentos periféricos, baseados em técnica digital análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Então, isso, para a legislação, para o ordenamento jurídico brasileiro, é um programa de computador. Então, segundo essa lei específica, no seu artigo 3º, que é o que nos vai interessar para a nossa conversa aqui de agora, os programas de computador, eles poderão, a critério do seu titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo. Então, que ato do Poder Executivo seria esse que iria designar qual entidade seria responsável por esses registros? É um decreto, tá? Há uma discussão no âmbito da academia se no Brasil nós temos, em nosso direito pátrio, né, se nós temos decretos autônomos, mas ainda há uma doutrina majoritária que defende o fato de que decretos são regulamentares, certo? Então, toda vez que for designado ao Executivo tratar de alguma matéria que lei aborda, ele tratará por meio de decreto. Então, que decreto foi esse? O decreto 2.556, também de 98,
E esse decreto, no artigo 1º, ele vai dizer: os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Então, vamos lá. Como que a gente opera, como que a gente operacionaliza um registro de programa de computador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial? Diretamente, né, me refiro. Então, primeiro ponto é entender a legislação. Entendendo a legislação aplicável à matéria. Conhecer e transitar com desenvoltura pelo arcabouço normativo relativo ao direito autoral e, especificamente, ao registro de programas de computador. É necessário estudar um pouquinho sobre essa matéria, mas calma, não se assustem. A gente primeiro fala da parte difícil, depois a gente vem com a parte fácil, que é para dar aquele alívio, né? Então, se acalmem aí, vamos lá. Continuem comigo. Passo 2, preparar a documentação. Então, realizar a criptografia do texto ou do arquivo que contém o código-fonte, utilizando um algoritmo apropriado, para transformá-lo em um resumo digital hash. Esse resumo deverá ser inserido no formulário eletrônico do pedido ao Instituto Nacional. Passo 3, chegou a parte aqui do desembolso, né? Pagar a guia de recolhimento da União. Então, é cadastrar no sistema do INPI eletrônico, emitir e pagar a guia de recolhimento da União, que é um valor extremamente razoável, valor de R$ 185, valor este que pode tranquilamente ser provisionado planejadamente em cada um dos projetos que, de antemão, se intua, né, se deseje, eventualmente, o desenvolvimento, né, de um programa. Então, você pode tranquilamente prever R$ 185, é um valor extremamente razoável para a gente ficar só no razoável mesmo, né? Emitir a declaração de veracidade, assiná-la, isso aquele que vai tentar registrar diretamente, tá? Assiná-la digitalmente e incluir tudo isso no pedido eletrônico, um processo. Quarto passo, impostar a documentação. Então, é realizar a impostação de toda essa documentação e o preenchimento dos formulários com a inserção do resumo hash ou código hash, né, como alguns também preferem chamar. Passo 5 seria acompanhar esse pedido, né, fazer um follow-up aqui. Após a confirmação do pagamento da guia, o prazo para a publicação do registro do programa de computador costuma ser de até 10 dias. Acompanhar, então, o pedido via sistema, né, do INPI, o mesmo sistema da impostação da documentação, o INPI Electronic, ou via revista de propriedade industrial, que ela tem publicação semanal e sai um número novo a cada terça-feira. Confirmada a publicação, então, aí o indivíduo deve acessar e baixar o certificado de registro de programa de computador e emiti-lo. Pronto. Agora sim, com o registro em suas mãos, o programa está protegido. É a mesma lógica do direito imobiliário, por exemplo, né? Dono, de fato, é aquele que possui o registro. Então, agora, como se processa o registro de um programa de computador junto ao INPI via UFMA? Essa é a experiência exitosa que nós desejamos compartilhar com todos hoje aqui. A experiência exitosa de fato, 50 registros, e nós temos 6 registros que a guia foi paga ontem, precisamente na data de ontem, e temos 7 registros que a GUFMA está para nos enviar, ainda essa semana, as guias para que, então, elas sejam pagas e, consequentemente, isso seja encaminhado ao Instituto Nacional e, dentro, em breve, aí, até 10 dias, né, será, então, exarado o registro de mais 13, o certificado, melhor dizendo, de mais 13 registros, e aí somar-se-ão aos 50 e totalizarão aí 63 registros. Então, vamos lá entender como se processou, como tem sido essa experiência. O entendimento da legislação. Nós temos, na universidade, um setor que cuida especificamente disso, um setor que é conhecedor de toda essa matéria, um setor que é extremamente disponível e um setor que nos ajuda bastante, tem nos ajudado bastante. Que setor é esse? A coordenação de prospecção e redação de patentes, que fica na AGUFMA. Então, eles conhecem a legislação, eles transitam com desenvoltura
por todo esse arcabouço normativo, eles têm o know-how necessário para nos ajudar. Então, nós recorremos a eles, tá? E temos tido uma relação bastante exitosa, bastante contentosa. Então, passo 1, via Universidade Federal, quem faz? A AGUFMA faz, via coordenação de patentes. Passo 2, preparar a documentação. Realizar a criptografia do texto ou do arquivo que contém o código-fonte utilizando o algoritmo apropriado. Isso aí o criador faz com tranquilidade total. Afinal de contas, o desenvolvedor tem isso aí no seu dia a dia, né? É o seu métier, é a sua atividade rotineira, isso aí é parte do seu cotidiano, então para ele não é nada estranho fazer isso. E esse resumo ele deverá ser inserido no formulário eletrônico do pedido a ser realizado para o Instituto Nacional. Quem fará isso? Novamente, a coordenação de patentes na AGUFMA. Então, nós temos uma ajuda institucional grande que nos favorece e propicia, então, a realização desses registros, a proteção dessa propriedade industrial. E, junto da proteção dessa propriedade industrial, vem o próprio fato de estar ali o logotipo da universidade, vem o peso da universidade junto. Então, isso aí é muito bom, tanto institucionalmente, em registros realizados, em produção científica comprovada, quanto também subjetivamente, porque o criador, o autor, ele traz consigo o peso da sua instituição junto de si. Tá? E aí o pagamento da GRU. Isso aqui você pode processar tanto via universidade, aí há necessidade de um processo incidental para saber se tem recurso disponível para o pagamento, ou você mesmo pode realizar o pagamento dos R$ 185, uma vez que você colocou isso aí no seu projeto, né, previu no seu projeto, estabeleceu aí esse custeio extremamente razoável, né, baixo, então não há problema algum, você faz o pagamento, envia o comprovante de pagamento da guia para a coordenação de patentes lá na GUFMA, e aí eles darão sequência ao pedido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, de Propriedade Industrial, desculpem. Quarto passo, impostação da documentação. Toda a documentação será impostada pela coordenação. Então, vejam que a instituição ela possui uma estrutura montada para. Então, é muito interessante isso, porque nós temos um incentivo de parte da universidade, para que a propriedade industrial, no caso a propriedade intelectual, no caso aqui o direito do criador, seja garantido e protegido, porque o direito do criador ele vem com a criação, no entanto, você se vale dessa proteção do registro para que você transforme esta sua criação em uma criação oponível erga omnes, que você, contra todos, mostre, isto aqui é meu, isto pertence a mim na qualidade de criador. Então, nós temos, da parte da nossa instituição, da Universidade Federal, um incentivo grande nesse sentido. Quinto passo, acompanhar o pedido. Então, a coordenação faz esse acompanhamento. Ela já encaminha, ela já tem o comprovante do pagamento da guia, e muito rapidamente, aí, em cerca de 10 dias, você tem o seu certificado de registro do seu programa de computador. Então, vejam que não é nada estranho, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada extraordinário, não dura 6 meses, como um copyright, por exemplo, solicitado junto à Biblioteca Nacional, né, que tem seu escritório central no Rio de Janeiro, e mais 8 escritórios espalhados por entes federados aqui no Brasil, mas leva em torno de 6 meses para liberar um código de copyright, por exemplo. Então, veja que o registro de um programa de computador é algo extremamente célere, extremamente rápido, se nós formos estabelecer aqui um parâmetro de comparação com um copyright, por exemplo, ok? E, por fim, temos um programa, de fato, protegido. Essa tem sido a nossa experiência exitosa. Os programas desenvolvidos pela DTED, Unasus,
eles têm sido alvo dessa preocupação de registrar, da preocupação de guardar, de proteger o direito do criador, no caso aqui, o direito da propriedade industrial. Então, fica o nosso incentivo, não apenas a intenção de compartilhar a nossa experiência, mas também de incentivá-los a proceder de forma semelhante, para ter protegido, para ter resguardado o direito de criação, o direito do criador, o direito do autor, e, ao mesmo tempo, trazer consigo um peso, o peso grande, o peso da instituição, o peso da Universidade Federal do Maranhão, da qual nós fazemos parte, certo? Então, com isto, eu trago aqui o site, né, lá da coordenação de registro de patentes na AGUFMA, e lá eles têm um mapeamento de todo o processo. Vocês podem dar uma olhada, dar uma passeada a respeito de todo o procedimento. Está lá o procedimento desenhado, mapeado, fazer tipo assim dar aquela lida, né, como antigamente a gente gostava muito de fazer leitura de almanaque, né? Eu ainda, embora aparente a pouca idade, né, mas eu já fiz leitura de almanaque. Aparentemente é uma leitura descompromissada, mas como a gente aprende? Então, vale a pena checar, vale a pena dar uma olhada no site, vale a pena olhar o processo mapeado, e vejam que temos uma instituição que está trabalhando, que trabalhou e que tem em sua estrutura um mecanismo montado para resguardar a propriedade industrial. Então, meus caros, desmistificamos alguma coisa? Esperamos que sim. Então, meu muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado pelo compartilhar aqui dessa conversa. Dou por satisfeito. Obrigado a todos.